uma excelente noite a todos os amigos que estarão conosco. Sempre uma alegria muito grande podermos estar juntos para falar do Evangelho, refletir um pouquinho acerca da mensagem de Jesus, da doutrina espírita, de modo a, de alguma maneira, tocar as nossas vidas, tocar o nosso cotidiano e, sobretudo, o nosso coração. Eu fico verdadeiramente feliz de poder estar aqui, agradeço ao Tiago, Jajá, e toda a equipe aí do ESPNet, da FEB TV, do CERJ, pelas transmissões também. E o tema que foi sugerido para nós tratarmos hoje é uma das parábolas talvez bastante comentadas, uma das mais comentadas, e uma das razões para isso é porque é uma das pouquíssimas parábolas que Jesus explica. A gente tem uma explicação do próprio mestre acerca da parábola, o que amplia aí as nossas possibilidades de interpretação, de entendimento, e de certa forma também direciona para que a gente não entre num domínio do achismo, ou talvez de algo que possa não condizer com a proposta de Jesus ao dizer a parábola, ao falar sobre a parábola. E essa é uma parábola que está presente em mais de um evangelho. Aqui, na verdade, o nosso intuito hoje é focar logo no primeiro versículo, e nós vamos justificar essa escolha. Então, entre os evangelhos, isso não vai haver muita diferença. E aqui nós vamos pegar o versículo de Marcos, vamos dar a referência de Marcos, mas haveria aí a referência de Mateus, a referência de Lucas, para que pudéssemos trazer aqui isso, mas vamos ficar com a parábola narrada, na versão narrada por Marcos. Mas como dissemos, haveria quase nenhuma diferença se nós mudássemos o evangelho, e também não haverá muita mudança se nós mudarmos a tradução. A gente sabe que isso tem bastante relevância para alguns casos, e realmente tem, dependendo ali da escolha que o tradutor faz com relação a algumas palavras, a interpretação pode ganhar uma nova cor, um novo tom, mas aqui para nós hoje não vai ter tanta diferença. Também é por essa razão que a gente fez essa escolha. Mas um outro motivo que nos faz escolher logo o primeiro versículo para tratar aqui hoje com um pouco mais de cuidado, mais de tempo mesmo, diz respeito ao tipo de reflexão que esse versículo evoca. Uma das perguntas que me veio ao coração ao ler a parábola para nós tratarmos hoje é: como Jesus semeou? Nós estamos falando da parábola do semeador, e ele é o grande semeador, ele é o divino semeador, como Emmanuel vai falar algumas vezes, e a pergunta que nos ocorreu é: como ele semeou? O que ele fez? Como ele abordou, como que ele trouxe essa revelação para o mundo? De que maneira ele fez isso? Para quem ele fez isso? E o que isso representa para nós hoje? Porque se nós estamos falando da parábola do semeador, claro que o primeiro versículo que vai ser apresentado nessa passagem é: e o semeador saiu a semear. E pensando um pouquinho na maneira como Jesus fez essa semeadura, a gente vai notar que existe muitas coisas singulares na ação de Jesus. Singulares quer dizer, tem muitas coisas que se destacam. Por que Jesus dividiu a história humana? Existem coisas que Jesus fez
a maneira como ele fez, que realmente foram revolucionárias, foram novas, foram profundamente diferentes do que não só as pessoas estavam acostumadas na época, mas diria, como as pessoas estão acostumadas ainda hoje. A maneira de falar, a maneira de tratar as pessoas, o que falou, a mensagem que trouxe. Então, é bastante relevante a gente tentar semear como ele semeou, né? E por isso nos ocorre esse primeiro versículo, né? Esse primeiro versículo é tão marcante nesse sentido, porque ele evoca um modo de agir, um modo de fazer. E ele abre interpretações para o dia de hoje, sobretudo porque nós temos pecado um pouquinho, falhado um pouquinho nessa semeadura. E essa falha nem é em decorrência de uma má intenção. É, na verdade, até uma boa intenção, mas com uma forma irrefletida de aplicar essa intenção, né? E aí é curioso a gente olhar para como Jesus fez, né? Como ele agiu, o que ele trouxe para a humanidade. Então, nós gostaríamos de passar numa primeira mensagem que vai dar esse tom para nós, vai dar essa forma como Jesus agiu, para a gente poder começar. Nós não vamos comentar muita mensagem, porque a mensagem é muito longa. Nós até selecionamos alguns trechos só para dar o direcionamento, né, que a gente quer, mas fica a sugestão de leitura, e nós não vamos ter muitas condições de comentar aqui a mensagem, porque o intuito é realmente avançar para a parábola. Mas fica a sugestão. Está no livro Coletânea do Além, capítulo O Mestre e as Opiniões. O Mestre e as Opiniões. Então, Emmanuel vai comentar, essa mensagem é de Emmanuel, né? O livro não é todo do Emmanuel, mas a mensagem é. E Emmanuel vai escrever algo bastante interessante sobre a forma de atuação do Cristo. Como Jesus lidou com a cultura da época, como Jesus lidou com a tradição da época, como Jesus lidou com as opiniões da época. Porque se a gente não transcender a tradição, a cultura no sentido do costume, né? E as opiniões transitórias do nosso tempo, talvez a gente não consiga fazer a semeadura de uma maneira mais espiritual. Se nós ficarmos presos demais ao que é transitório, a gente não alcança o espírito. Então, Emmanuel vai comentar um pouquinho aqui do quanto Jesus foi questionado, o quanto ele foi afrontado mesmo por essas opiniões divergentes. Então, o benfeitor começa assim: quando Jesus, consagrando as alegrias familiares e o culto sublime da união doméstica, transformou a água em vinho nas bodas de Canaã, cercaram-no os imensos tentáculos da falsa opinião, pela primeira vez, na fase ativa de do seu apostolado. Por que semelhante transformação? Seria possível converter a água pura em vinho, destinado à embriaguez? Tá? Percebamos que aqui há um tom na pergunta que ele está disfarçado de preocupação com o bem comum. Ele está disfarçado, mas não é essa a intenção. Né? Essa não é a verdadeira intenção. Então, assim, questionar a ação de Jesus como se estivesse preocupado com o bem-estar das pessoas, mas isso é falácia, isso é
isso é hipocrisia, porque não era essa a preocupação. Esse é que é o ponto verdadeiro dessa, desse questionamento que, de certa forma, confrontou a ação do Cristo. Porque quem já leu o livro Boa Nova vai se lembrar que lá no capítulo 12, nós vamos ver Pedro fazendo exatamente a mesma questão para Jesus. Mas a intenção do Pedro, a motivação de Pedro não é o do confronto, é o do entendimento. E aí Jesus convida ele a uma reflexão muito mais densa, demonstrando que a ação de Jesus nunca será por um motivo pueril, nunca vai ser uma coisa superficial. Então, o questionamento chegou, né, assim, aqui mencionando os ditos justos da época, né, chegou num tom de muita acusação, sem verdadeira intenção. Então, pensemos como que Jesus lidou com isso. Aí segue Emmanuel. Procurando companheiros para a missão de luz, e sendo escarnecido pelos sacerdotes, juízes e doutores de seu tempo, buscou o mestre a companhia simples e humilde dos pescadores. A maledicência, contudo, não lhe perdoou o gesto. Que motivo induzia aquele missionário a socorrer-se de homens iletrados e rudes que costumavam espreguiçar-se nas barcas velhas? Instituiu a alegria e o bom ânimo, a confiança mútua e o otimismo entre os discípulos. Entretanto, o farisaísmo recriminava-lhe a conduta. Que instrutor era aquele que não jejuava nem mantinha preceitos rigoristas? Atendia a multidão de sofredores, dos quais se compadecia sinceramente, ministrando-lhes consolações e ensinamentos. Todavia, o fanatismo criticava-lhe as atitudes. Não seria ele revolucionário perigoso? Desrespeitava a lei, curando cegos e paralíticos nas horas destinadas ao repouso. Então, percebamos como que a conduta da época era colocar a regra acima das pessoas. Porque se acreditava que mais valia seguir regras do que cuidar de pessoas. Mas Jesus usa a própria lei mosaica aqui para mostrar que as pessoas sempre estarão acima da lei. E que toda regra sempre terá uma exceção. Por isso que é complicado se a gente tentar colocar lei divina em regrinha. Né? Lei divina não é regra. Não tem regrinha. Tem princípios, né? É bem diferente uma coisa da outra. Então percebamos que Emmanuel aqui nessa mensagem está colocando como Jesus foi confrontado. Como que ele foi questionado, foi acusado, foi desacreditado. E aí, Emmanuel encerra a mensagem dizendo assim: até o derradeiro instante na cruz, ouviu o Senhor as mais estranhas opiniões, os mais contraditórios pareceres do mundo, mas a todos respondeu com o bendito silêncio de seu amor, porque bem sabia que, acima de tudo, lhe cumpria atender à vontade do Pai, e que os homens só poderiam compreender-lhe o trabalho augusto à medida que desenvolvessem os ouvidos de ouvir e os olhos de ver, a capacidade de sentir e a resolução de se realizarem espiritualmente à luz do Evangelho no longo caminho de sucessivas reencarnações. Esse é um parágrafo importantíssimo, porque Emmanuel está nos mostrando que não dá para esperar que todos compreendam os nossos propósitos nesse momento. Não dá para esperar que todos vão entender o que nós estamos fazendo, por que nós estamos fazendo, como nós estamos fazendo. Mas também não nos é lícito
acusar de volta, agredir de volta. O ponto central aqui é agir em nome de um propósito mais sublime. Não é agir para ser agradável ao outro, não é agir para ser aplaudido pelo outro, não é agir porque isso vai trazer algum tipo de poder, de fama, de reconhecimento, mas é compreender um propósito. É fazer em nome de um propósito, para que, encontrando adversários, a gente saiba prosseguir. Encontrando reveses, a gente saiba prosseguir. E da mesma maneira, encontrando aqueles que recebem bem, a gente saiba prosseguir também. Porque existe algo de fundamental na ação de Jesus, é que ele nunca se abalou pelo externo. Nem os contraventores, nem os acusadores, nem os adversários, e nem aqueles que o seguiam. Ele seguiu adiante, sempre. Aqui Emmanuel destaca o silêncio, porque Jesus nunca usou da palavra para acusar indevidamente ninguém. Jesus nunca usou a palavra para fomentar discórdia. Por quê? Não é porque a gente tem que silenciar perante tudo. É porque nós precisamos encontrar um propósito que vai nos guiar à ação, que vai nos ajudar na nossa ação, que vai nos conduzir na nossa ação. É preciso encontrar um propósito que vai direcionar as nossas energias. Então eu não vou falar ou silenciar em razão de algo que foi dito para mim. Eu vou falar ou silenciar se isso estiver de acordo com o propósito que eu encontrei. Como o propósito de Jesus era servir e transformar a humanidade inteira, ele não se ateve a coisas que o tempo daria conta de cuidar. Ele só se dedicou a fazer coisas que o tempo por si só não traria. Então ele seguiu a semeadura. Ele seguiu adiante. Apesar das críticas, apesar das incompreensões, apesar até mesmo das hipocrisias e das mentiras, ele seguiu adiante. Mas é importantíssimo perceber que Jesus só seguiu adiante da maneira como ele seguiu, porque a fidelidade dele era com um propósito, não era com ninguém mais. Não era com as pessoas, não era com nenhuma outra criatura. Era ele e o Criador. E ele estava voltado totalmente para esse propósito. Então ele seguiu adiante, cumprindo esse propósito. Algumas pessoas estiveram abertas para acolher aquela mensagem, outras não, mas ele seguiu adiante. Nós estamos destacando isso por dois motivos. O primeiro é relacionado à parábola como um todo, né? O semeador saiu a semear, e aí ele encontra 4 tipos de solo, ou, se quisermos, né, 6 tipos de solo. Ele encontra a beira do caminho, a semente cai na beira do caminho, a semente cai num solo pedregoso, a semente cai num solo espinhento, e a semente cai em terra boa, em 3 tipos de terra boa, né? Por isso que dá 6 solos. Na terra que dá 30, na terra que dá 60, na terra que dá 100. E essa é a parábola. Mas percebamos que o semeador só encontrou a terra boa porque ele seguiu adiante. Ele seguiu adiante. E, na verdade, a parábola acaba aí. Mas em nenhum lugar está dito que a ação do semeador acaba aí. Não está dito isso. A parábola acabou, mas não diz que a ação do semeador acabou aí. O que nos permite pensar que a ação do semeador, por isso nós vamos focar no primeiro versículo também, né? Por isso nós também queremos focar no primeiro versículo, mas a ação do semeador
ela prossegue. Porque o objetivo do semeador não é encontrar a terra boa. Isso é um ponto fundamental. Em lugar nenhum da parábola diz que o objetivo do semeador é encontrar a terra boa. Pelo contrário. Aí, voltamos agora no primeiro versículo. Eis que o semeador saiu a semear. E aí, algo que é bastante interessante de ser notado é que o verbo semear, eis que o semeador saiu a semear. E o verbo no infinitivo, ele tem esse caráter, né? Ele tem esse tom de perenidade, né? Porque a gente poderia ter o particípio semeado, quer dizer uma ação que ela começou no passado, ela já encerrou. Poderia ter o gerúndio, semeando, quer dizer uma ação que teve início no passado, ela está em curso, mas ela vai ter um fim. E a gente tem o verbo no infinitivo, semear, que quer dizer uma ação perene. Não se sabe, não terá fim. Então, nós podemos perceber, por exemplo, Emmanuel usando muito isso. Por exemplo, no livro Fonte Viva, tem uma mensagem que ele vai falar isso explicitamente, né? Uma mensagem que chama Servir e Marchar, que ele termina a mensagem dizendo: é preciso servir e marchar indefinidamente, né? Sempre, de forma perene. Então, eis que o semeador saiu a semear. Qual é o propósito do semeador? Semear. O propósito do semeador não é encontrar a terra boa. A terra boa foi encontrada não por acidente, mas ela foi encontrada porque ele seguiu o seu propósito. Percebamos que há um problema grande aqui se nós invertermos o propósito. Se nós deturparmos o propósito e dizer: a minha vontade é encontrar a terra boa. Bom, mas tem 3 tipos de solo antes da terra boa. E é por isso que a gente compreende muitas vezes tarefeiros frustrados. Porque deturparam o propósito, não com má intenção, não porque são ruins, são pessoas, não, deturparam o propósito porque não entenderam o propósito, o verdadeiro, o sublime, o propósito mais nobre de um semeador. Eis que o semeador saiu a semear. Encontrar a terra boa, encontrar a terra espinhenta, encontrar a terra pedregosa, e é tão interessante porque a terra, à beira do caminho, nem é uma intenção do semeador. Nem é uma intenção. Você vê que na parábola sempre tem assim: e enquanto semeava, parte da semente caiu na beira do caminho. Parte da semente caiu no solo pedregoso, parte caiu no solo espinhento. Em momento nenhum fala de algum tipo de intenção com relação ao solo. Apenas demonstra que o propósito do semeador é semear. E aí, de maneira indefinida, né? De maneira perene, de maneira constante, o semeador saiu a semear. Isso é relevante, porque mostra para nós hoje que há uma necessidade aqui, né? De esclarecer bem quais são os nossos propósitos, quais são os nossos intentos verdadeiros. Pensemos que quem está com intenção de encontrar a terra boa pode desistir da tarefa por achar que a terra boa não existe. Por achar que a terra boa não existe. A ponto de dizer assim: só tem solo espinhento.
Porque para todo lado que eu vou, só vejo solo espinhento. Eu vou abrir mão dessa tarefa. Pô, mas a tarefa era semear, né? Então isso é muito relevante. Isso é muito importante. Porque percebamos que muitos desses espíritos que são para nós exemplos, em razão mesmo de serem espíritos que cumpriram com a sua tarefa, eles miraram no propósito. Eles tinham um propósito com eles. Aqui a gente pode falar de espíritos que trabalharam no movimento espírita, né, e a gente vai conseguir entender isso. A gente pode ir para todos os outros, né? A gente poderia ir até lá em Pitágoras, na Grécia Antiga, em que para Pitágoras ele não estudava matemática para aplicar a matemática. Ele estudava matemática porque era um meio de iluminação do espírito. Ele não estava nem aí. Ah, mas vai aplicar o teorema? Não vai? Não, isso aí não era relevante. Porque ele estava, na verdade, trabalhando um propósito iluminativo. Se a gente for para outros, né, poderíamos ir para outros espíritos, outras pessoas, em que nós vamos ver que a grande realização desse espírito não foi a meta dele. Ele só alcançou uma grande realização porque ele estava atendendo um propósito interior. Ele estava atendendo um propósito interior. Então, se a gente fosse pensar, né, imaginemos, eu penso muito nisso, né? Imaginemos se o Chico ficasse frustrado porque os livros que ele psicografou não estavam sendo estudados como talvez ele pudesse pensar que deveriam ser. Imaginemos se o Chico ficasse bravo, né? Puxa, mas estou aqui psicografando livro, o pessoal lê e passa adiante, ninguém comenta, ninguém fala nada, ninguém estuda com profundidade, tem um punhado de pérola escondida aqui, e o pessoal está tudo passando batido. Imaginemos, né? Para hoje, 80 anos depois de algumas obras, né, como por exemplo Paulo Estevam, quase, porque o Caminho, Verdade e Vida é de 48, né? Então nós estamos quase a 80 anos da coleção Fonte Viva, e talvez agora esses textos estejam sendo visitados com a devida atenção. Mas o propósito do Chico não era psicografar livro para ser estudado. O propósito do Chico era psicografar livro. As pérolas estão aí. Assim, Kardec, Leon Denis escreviam porque era do propósito deles escrever. Era do propósito deles. Então, fizeram. E cumpriram com o que precisavam cumprir. Então, a semeadura, ela é incessante. Porque esse é o verdadeiro propósito. O verdadeiro propósito é a semeadura. É espalhar as sementes. Ah, mas onde que vai cair? Eu falei, não importa. Não importa. Prossigamos na semeadura. Prossigamos cumprindo o propósito que move o nosso coração. Porque enquanto eu estiver olhando o resultado, eu estou olhando para fora. Enquanto eu estiver em busca de resultado, eu estou olhando para fora. E aqui nós estamos dando um exemplo, como por exemplo do Chico, mas é preciso generalizar, é preciso abstrair um pouquinho, né? Nós não estamos falando de psicografias, nós estamos falando de livros, nós estamos falando de palestras, nós estamos falando de trabalho no centro espírita, nós estamos falando de trabalho profissional, nós estamos falando de tudo. Qual é o propósito que me move? Porque eu preciso encontrar esse propósito. Porque se eu encontrar ele, aí eu consigo prosseguir indefinidamente na semeadura. Né? E uma outra coisa que é digna de nota para nós hoje, ainda no primeiro versículo, né, para a gente já poder fechar a nossa fala, é o verbo saiu, sair, né? E o semeador saiu. O verbo sair, ele é muito significativo. Muito significativo.
porque significa, porque dá a ideia de que o semeador, ele avançou para diante do lugar que ele estava. Ele saiu. E aí Emmanuel vai trabalhar uma ideia que nós gostaríamos de trazer aqui, por fim, que é a ideia do sair de si mesmo. É o avançar para além de si mesmo, para encontrar as pessoas, para encontrar os outros. Seja qual seja a situação em que eles estejam, mas encontrá-los, ir adiante, né, levando o que há de melhor do nosso coração para as pessoas. Né? E aí é uma mensagenzinha muito especial que está no livro Fonte Viva. Nós falamos que ia pegar Marcos, né? Na verdade Mateus, perdão, mas é a mesma fala, né? Enfim, mas é Mateus 13:3, né? Quem quiser ler em Marcos vai estar ali no capítulo 4, e Lucas acho capítulo 8, se não me falha a memória. Mas aí a expressão é a mesma, né? Eis que o semeador saiu a semear, isso vai estar em Mateus, vai estar em Marcos. E aí, no livro Fonte Viva, capítulo 64, chamado Semeadores, o Emmanuel vai comentar justamente esse versículo de Mateus, dando esse destaque do saiu, né? Convocando a gente aí a refletir um pouquinho sobre esse ato de sair, o sair de si mesmo. Né? E ele diz assim: todo ensinamento do Divino Mestre é profundo e sublime na menor expressão. Ou seja, não é porque o versículo, se é uma fala de Jesus, meditemos a respeito. Meditemos a respeito. Se é algo que saiu da boca de Jesus, meditemos a respeito. Quando se dispõe a contar a parábola do semeador, prossegue Emmanuel, né? Começa com um ensinamento de inestimável importância que vale relembrar. Não nos fala que o semeador deva agir utilizando-se do contrato com terceiras pessoas, e sim que ele mesmo saiu a semear. Então, Emmanuel está destacando que na parábola não é assim, o semeador mandou alguém ir no seu lugar, o semeador mandou um servo ir semear no seu lugar. Não, o semeador saiu a semear. Transferindo a imagem para o solo do espírito, em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da boa vontade à santificação lavoura do bem, à santificante lavoura do bem, perdão, somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio, a fim de beneficiar corações alheios. É necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista para nos devotarmos ao serviço do próximo. Essa é uma fala muito importante, eu diria, se é que a gente pode dizer isso, né? Mas diria, é a fala mais importante dessa mensagem. É necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista para nos devotarmos ao serviço do próximo. Fariseu, multidão, na época de Jesus, estavam presos ao cárcere, eles estavam encarcerados do ponto de vista. Eles estavam encarcerados no ponto de vista. Eles não queriam abrir mão dos seus pontos de vista para receber o que Jesus estava trazendo. E aí nós vamos precisar fazer esse movimento de saída. Muitas vezes será preciso abrir mão do meu ponto de vista para conseguir cumprir o meu serviço ao próximo. Eu vou ter que deixar um pouquinho de lado o que eu acho certo, o que eu acho que o outro devia fazer, para realmente conseguir atender o outro. Percebamos que isso não quer dizer falsidade, isso não quer dizer que eu deixei de acreditar nas coisas que eu acredito. Só significa que eu deixei de fazer disso a coisa mais importante de todas, para compreender que a coisa mais importante de todas é sair de mim mesmo para semear. A coisa mais importante de todas é eu silenciar para atingir um objetivo maior, um objetivo mais alto, mais sublime, que é o de conseguir atingir o outro coração,
de levar a mensagem de Jesus ao outro coração. E é isso. Enquanto eu estiver transformando o meu ponto de vista num muro que me separa do outro, eu vou estar usando mal a verdade que eu carrego dentro de mim. Porque transcender esse muro a fim de chegar no outro não quer dizer que o que eu tô, que os meus pontos de vista ou a minha crença é falsa. Não, continua sendo verdadeira. Pode até ser que seja verdadeira mesmo, mas só quer dizer que eu percebi que é preciso chegar no outro. É preciso saber executar essa semeadura, né? E aí, Emmanuel vai completar a mensagem dizendo assim: aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu, excursionaremos pelo grande continente denominado interesse geral. Deixa de ser o interesse pessoal para ser o interesse geral. E na infinita extensão dele, encontraremos a terra das almas, sufocada de espinheiros, ralada de pobreza, revestida de pedras ou intoxicada de pântanos, oferecendo-nos a divina oportunidade de agir em benefício de todos. Foi nesse roteiro que o divino semeador pautou o ministério da luz, iniciando a celeste missão do auxílio entre humildes tratadores de animais e continuando-a com os amigos de Nazaré e os doutores de Jerusalém, os fariseus palavrosos e os pescadores simples, os justos e os injustos, ricos e pobres, doentes do corpo e da alma, velhos e jovens, mulheres e crianças. Segundo observamos, o semeador do céu ausentou-se da grandeza que se acolhe e veio até nós, espalhando as claridades da revelação e aumentando-nos a visão e o discernimento. Humilhou-se para que nos exaltássemos e confundiu-se com a sombra, a fim de que a nossa luz pudesse brilhar, embora lhe fosse fácil fazer-se substituído por milhões de mensageiros, se desejasse. Essa, aliás, é o tema de uma outra mensagem de Emmanuel, agora no Vinho de Luz, chamada Substitutos, em que Emmanuel vai dizer: se tinha alguém que poderia mobilizar inúmeros substitutos para a tarefa do Evangelho, esse alguém era Jesus. No entanto, veio ele mesmo em pessoa, né? Afastemo-nos, pois, das nossas inibições e aprendamos com Cristo a sair para semear. Esse é o grande esforço a que somos chamados: sair para semear, sair de nós mesmos para o serviço incessante, para o trabalho incessante da semeadura, que não tem a ver com colheita, não tem a ver com fruto, não tem a ver com solo, tem a ver com semear, unicamente, porque esse é o nosso grande objetivo, o nosso grande propósito, o único capaz de nos manter na tarefa, porque então não será pelo resultado, não será pelas pessoas, não será pelo ganho, não será pelo reconhecimento, será unicamente pelo propósito de semear. Aí sim, como a mensagem chama, né, como a mensagem mesmo é intitulada, semeadores, aí sim, seremos semeadores do Evangelho, a começar em nós mesmos, para, em algum momento, de alguma maneira, de algum modo, chegar nos demais. Eu agradeço a sua atenção, a sua presença, que Jesus nos abençoe, nos fortaleça sempre, e que saibamos semear. Muito bom, Gustavo, muito bom, meu amigo. Eu já queria começar com a questão, na verdade, duas questões. O que é e por que semear? Excelente. Eu acho que é muito interessante, né? Assim, o Paulo, quando logo que ele se converte, né? Ele chega para Ananias e fala que eles têm que ir para todas as igrejas e, né, transformar todo mundo.
E aí o Ananias fala que o semeador só pode semear as sementes que ele recolheu. Isso é muito significativo, porque demonstra que o semear tem a ver com espalhar aquilo que está dentro de mim, aquilo que eu consegui amealhar, seja de conhecimento, seja de aprimoramento espiritual, algo que está dentro de mim e que pode ser útil para mais alguém. O que vai variar aí talvez seja a maneira de a expressão dessa semeadura, né? Porque alguns vão semear com a palavra, alguns vão semear com a escrita, alguns vão semear com a matemática, com a física, com a química, outros vão semear com a política, com a economia, enfim. A maneira de semear, a expressão dessa semeadura pode variar muito, mas em essência, o semear quer dizer algo do meu coração para o outro. Né? Isso pode ter a ver com moral, isso pode ter a ver com inteligência, com conhecimento mais técnico, mas é algo do meu coração para o outro. Então sempre vai estar ligado com alguma coisa que está dentro de mim, né? Alguma coisa, sobretudo, sublime, né? Alguma coisa de crescimento, de engrandecimento. E o porquê semear? Aí eu acho que é tão interessante, que aí é porque diz respeito ao que nos compete, né? O que nos cabe. Paulo vai escrever aos Coríntios uma frase famosa até, né? Eu plantei, Apolo regou e Deus deu o crescimento. Então, por que nós vamos semear? Porque a gente não pode fazer outra coisa. Colher, mas o crescimento vem de Deus no tempo dele, na hora que ele acha que dá, na hora que o Espírito está pronto. Então, como é que a nossa tarefa vai ser colheita se essa tarefa a gente nem sabe quando, nem como que ela vai ser feita? Né? O tempo da ceifa, o tempo da colheita, esse é o tempo divino. Então, nos cabe semear. É o que nos compete, é a tarefa que somos convocados. E é muito interessante isso, porque demonstra que a nossa tarefa, ela é muito mais no sentido de espalhar a boa nova do que ficar verificando quem é que está seguindo ou deixando de seguir. Porque isso não está na nossa conta. A nossa grande tarefa é semear incessantemente, né? Então, por que semear? É porque é isso que nos compete, é isso que está posto para nós hoje, e eu diria que é isso que a gente dá conta de fazer. A gente teria muita dificuldade se a nossa tarefa fosse a colheita, porque a gente não sabe fazer isso, a gente não tem competência para isso. Então, isso é uma coisa do divino, né, com o Criador, e a nós cabe essa tarefa, porque isso diz muito da solidariedade, né, isso diz muito do que do nosso papel mesmo, a ponto de, por exemplo, a gente poderia até, me recordando aqui agora, pegar um outro versículo de Paulo: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E Emmanuel vai comentar esse versículo dizendo assim: qual é o débito de Paulo com o ignorante? O débito do Paulo é porque essa é a nossa tarefa. Quem tem deve dar para quem não tem. Quem recebeu, repassa para quem não possui. Então, se eu tenho conhecimento, eu agora sou devedor do ignorante que não tem, porque preciso semear ali. Se eu tenho recursos, eu sou devedor de quem não possui recursos, porque tenho que repassar. Porque isso vai criando o grande fluxo da criação, né? Que a gente chama de solidariedade. Quem tem, repassa para quem não tem. Isso é o ato da semeadura. E agora, uma questão que complementa essa é o que é a semente? E uma segunda questão, quais são essas sementes? Essa é uma coisa que me chama muita atenção, porque assim, na explicação de Jesus, ele também usa no singular. Ele fala assim: a semente é a palavra. A semente é a palavra. E aí a gente pode pensar, por que na verdade... porque na verdade tem várias interpretações, né? Aqui eu vou seguir uma que eu acho que encaixa até dentro do que a gente estava trazendo. Por que Jesus fala isso no singular? E se nós formos ler a parábola, nós vamos ver que é uma semente e parte da semente é que vai caindo.
Então ele não diz que ele jogou sementes, ele fala uma parte da semente foi caindo. Então uma parte caiu na beira do caminho, uma parte no solo pedregoso, e assim vai. Por que a palavra? Por que uma só? A gente poderia pensar que a palavra é a lei, e lei de Deus é uma lei só, no final das contas vai ser lei de amor. A semente seria o quanto de amor eu sou capaz de espalhar, o quanto de amor eu sou capaz de doar. A gente poderia ir nessa interpretação, acho que ela é muito justa, acho que ela tem relação até com o que a gente estava trazendo, que é eu vou compartilhar o meu amor com o outro. Que maneira eu vou fazer isso? A forma de expressão é que vai variar. E aí, é justamente porque a forma de expressão pode variar, é que também poderíamos pensar em múltiplas sementes, né? Várias sementes. Por quê? Aí me lembrando até de uma carta de Pedro, ele diz assim, cada um administra aos outros o dom como recebeu, segundo a multiforme graça de Deus. Dando a entender que sim, a palavra divina, a graça de Deus, ela tem múltiplas formas. Seria muito ruim se a gente pensar que é uma forma só, porque aí seria o esforço da uniformização, né? E não é. O grande esforço aqui é que a melhor parte da minha individualidade seja compartilhada, né? O que há de melhor dentro de mim seja compartilhado. Isso é a lei de amor. Agora, a gente poderia pensar em várias sementes do ponto de vista que cada ser tem a sua maneira de expressar aquilo, né? Então, alguém vai ser muito bom na cozinha e ele vai poder semear o bom ânimo, semear a alegria através do alimento que ele produz. Outro é muito bom na fala, ele vai poder semear a alegria, o bom ânimo, o estudo, o conhecimento na fala. Então, aí a gente pode pensar, né? Várias sementes carregando uma mesma essência. Isso vai muito mais nesse sentido, nesse tom de interpretação, iria muito mais na percepção da individualidade, naquilo que me caracteriza enquanto ser, enquanto criatura, para expressar esse amor que está dentro de mim. Né? Então, alguns vão expressar, como nós dissemos, né, na filosofia, nas contas, na escrita, na palavra. O fato é que nós não podemos prender isso dentro da gente. Né? Se você tem não é um dom, um talento, mas se você tem algo a contribuir com o mundo, contribua nessa área mesmo, com aquilo que você tem de melhor, porque esse é o esforço, né? É o esforço de compartilhar com o outro aquilo que você tem. Ótimo. Gustavo, muitas pessoas imaginam que a figura do semeador na parábola de Jesus só pode ser empregada ao mestre. Será que é isso mesmo? Então, até é interessante você perguntar isso, tocar nesse ponto, porque foi algo que a gente acabou não mencionando, mas assim, o título da mensagem de Emmanuel é muito sugestivo, né? Semeadores, no plural mesmo, porque todos nós somos convocados a essa posição. E o que eu acho mais interessante é a gente perceber que isso não é exaltação de nós mesmos. Nossa, nós vamos ser semeadores? Sim. Como também vamos ser o solo. Como também podemos até ser, e aí a interpretação vai variando, né? A gente poderia até pensar que a gente é a semente. De que ponto de vista? Do ponto de vista que, algumas vezes, a espiritualidade vai nos mandar em alguns locais, para que ali a gente seja essa semente a espalhar o evangelho. Mas podemos ser os semeadores, sim, com certeza. Toda vez que a gente faz esse esforço de compartilhar o que está dentro da gente, a gente também está semeando. E poderemos ser o solo. Né? Em algum momento a gente vai receber alguma coisa do alto, a gente vai receber dos espíritos, a gente vai receber do Criador do próprio Cristo. E aí seremos solo. Aliás, na explicação de Jesus, ele nos coloca enquanto solos. Né? Ele nos coloca como a terra. Então é muito interessante. Se a gente fosse ver também a rigor,
a semente também é aquela que vai espalhar frutos, né? Então, por isso a gente pode estar em qualquer posição, vai depender da maneira como a gente quer, qual é o ensinamento que a gente quer focar. As três percepções vão dar ótimos ensinamentos, ótimas percepções, mas sim, somos semeadores. Né? Somos semeadores todas as vezes que a gente consegue levar alguém ao Cristo. Todas as vezes que a gente consegue apontar para Jesus e mostrar que não tem nada a ver com a gente, tem a ver com a semente que a gente está levando. Não é sobre o semeador, é sobre a semente que está sendo lançada. E aí a pessoa precisa entender que o poder está na semente e não em quem está carregando. Por isso que eu iniciei dizendo, né? Não é uma exaltação de nós mesmos ao dizer que a gente é semeador. Somos semeadores, com certeza somos. Né? E aí também essa mensagem de Emmanuel vem bem fortalecendo essa percepção, né? Quando ele vai dizer dos semeadores, todos nós podemos ser. Ótimo. Gustavo, o semeador saiu a semear. Então, propor duas questões aqui. Uma até você já trabalhou ela. Primeiro, de onde ele saiu? Segundo, para onde ele está indo? Excelente, excelente. Nessa percepção do Emmanuel, nessa interpretação que particularmente gostei muito, e por isso também nos colocando aí na posição de semeadores, o sair de si mesmo. Porque mostra para nós o quanto que muitas vezes nós estamos presos sem perceber. Nós estamos fechados no nosso ponto de vista, a ponto de querer excluir pessoas da nossa vida, tão somente porque a gente se recusa a sair desse ponto de vista. Percebamos que cada caso é um caso, sempre haverá muita reflexão a ser feita, mas não é raro, às vezes, em que a gente prefere excluir uma pessoa do que abrir mão de um ponto de vista. Então é o sair, e aí Emmanuel falou de uma maneira brilhante, sair de si mesmo para encontrar o outro. Inclusive essa é uma expressão que há numa mensagem da Meimei, chamada A Escola da Bênção. Está no livro O Espírito da Verdade. E a Meimei fala exatamente isso. A gente está preso demais na gente, a gente começa a padecer, a sofrer. Então ela começa a mensagem dizendo assim: você está sofrendo aí de angústias, falta de sono, você está custando a suportar. Aí ela fala assim: pelo menos uma vez por semana, sai de ti mesmo e busca na caridade a escola da bênção. Né? E aí a grande pergunta: para onde que ele está indo? A gente poderia, nesse sentido que o Emmanuel está trazendo, seria o esforço da horizontalidade, né? Ele está indo na horizontalidade, ou seja, está indo ao encontro das pessoas. Só que o ato da semeadura, por ser aqui subentendido como o ato sublime do compartilhamento, da caridade, esse é um ato de elevação. Né? Então, vamos dizer assim, os dois eixos da cruz, né? A horizontalidade e a verticalidade. Então, para onde que o semeador está indo? Para Deus. Ele está caminhando para o Pai, ele está caminhando para essa integração com a criação. Esse é um dos objetivos, né? Esse é um dos propósitos, é a gente conseguir se integrar na família universal, perceber Deus como Pai e todo mundo como irmão. O semeador, de certa forma, ele está trabalhando por isso também, ele está caminhando para essa direção. É o ato incessante da semeadura, nessa doação, desse compartilhamento, ou, como a gente vai encontrar melhor definido, né, a caridade mesmo, que nos eleva, que nos alteia, né, ao Criador. Ótimo, Gustavo, muito bom, né? Queremos
te agradecer muito por compartilhar as suas reflexões nessa tarefa que nos é inata de semear, né? Que Deus te abençoe muito, viu, meu amigo? Obrigado. E a todos os amigos e amigas que estiveram conosco, a nossa gratidão, que estejam em paz em seus lares e até próxima semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Tchau, tchau.